Você está fazendo jejum intermitente e está sentindo dificuldades? Então eu vou falar aqui 6 erros comuns de quem pratica jejum intermitente. Erro número 1. Pare de competir. Então tem muita gente aí fazendo jejum intermitente e competindo para ver quem faz mais horas. Jejum intermitente não é brincadeira, nem muito menos é moda, não é uma dieta. Então, nada de competir. Você deve fazer o jejum intermitente de forma natural e respeitando o seu corpo, tá? Nada de exageros, de querer competir com um amigo e segurar quanto de horas a mais você puder para ganhar essa disputa. Então, o primeiro erro que eu consigo ver no jejum intermitente são pessoas levando realmente na brincadeira e fazendo competições, tá? Disputa. Então, esquece essa história. Jejum não é disputa, jejum não é brincadeira e não é competição. O segundo erro é não fazer uma dieta low carb antes de iniciar o jejum intermitente. Então, você precisa fazer pelo menos 2, 3 dias antes. 2 dias antes não, semanas. Você precisa estar em low carb pelo menos há 2 semanas para então pensar em fazer jejum intermitente. Se o teu corpo não está adaptado com uma dieta baixa em carboidrato, ou seja, seu corpo não está adaptado a ficar com a insulina baixa, possivelmente você ainda está fazendo picos de insulina no seu corpo. Sempre que a insulina sobe, ela desce, quando ela desce, que é o rebote, você tem fome. E aí, fazer jejum intermitente sem estar adaptado a uma dieta low carb é bem complicado e é um erro gravíssimo. Então, se for para fazer jejum intermitente, tem que estar no mínimo 15 dias fazendo uma dieta low carb, verdadeiramente low carb, para que o seu corpo esteja realmente adaptado a esse estilo de alimentação, que não esteja mais fazendo picos de insulina, para que então você consiga segurar pelo menos 14, 16 horas aí de jejum intermitente. Outro erro bastante comum é não fazer uma alimentação com boa densidade nutricional. Muita gente faz o jejum, mas quebra o jejum principalmente com proteínas, carboidratos, não fornece uma energia de forma suficiente e com boa densidade nutricional. E por que isso é tão importante? Para que você não sinta fome no jejum, é importante que durante o período que você está no estado alimentado, você realmente ingira alimentos que te provoquem e te promovam saciedade, tá? Então, alimentos como a gordura, ela vai te dar mais saciedade, vai ficar mais tempo na tua corrente sanguínea e você vai se sentir melhor, com mais energia. Se você ainda não faz uma alimentação com boa densidade nutricional, você provavelmente não vai conseguir seguir o jejum por muito tempo, ou o jejum provavelmente vai ser bem dificultoso para você, um jejum bem difícil mesmo, tá? Então, fica aí com esse terceiro erro que você não deve cometer de jeito nenhum quando faz jejum intermitente. Outro erro que muita gente comete é querer fazer jejum no dia que não dormiu tão bem. Então vamos lá, se você não dormiu bem, o que acontece? Teu corpo aumenta a produção de cortisol, e o cortisol ele aumenta a glicose, o açúcar do sangue. Se você tem açúcar aumentado no sangue, você vai ter mais fome, porque tua insulina vai aumentar. Então é difícil você conseguir fazer um jejum quando você não dorme bem, justamente por conta dessa alteração, cortisol e insulina. Então, não tenta iniciar jejum de jeito nenhum se você não tiver dormido bem. Você não é obrigado a fazer jejum todos os dias. Então, se você escolher fazer 2 ou 3 vezes na semana, por exemplo, que é muito bom para quem quer iniciar um jejum intermitente, escolha o dia que você dormiu bem. Você pode até programar, vou fazer segunda, quarta e sexta, mas se eventualmente você não dormiu bem de terça para quarta, não tem problema, adia esse jejum para quinta-feira, tá? E procura sempre dormir bem para que o jejum não seja sacrificante para você, que seja algo de forma muito mais natural. O quinto erro é você ficar ocioso. Então, se ocupa durante o jejum. Muita gente vai fazer jejum e fica em casa sem fazer nada. E aí, quando a gente fica em casa sem fazer nada, a gente quer o quê? Abrir a geladeira e comer tudo que tem dentro dela. Então, ocupe-se, vá trabalhar, vai estudar, vai escrever um livro, vai sair de casa. É importante que você esteja ocupado
para que você consiga seguir o jejum de uma forma mais fácil. Essa ociosidade atrapalha bastante, porque gera ansiedade. Ansiedade pela hora que vai chegar o almoço para você conseguir comer, ansiedade para chegar ao próximo horário de comer. Então, isso não é interessante. A ociosidade é um erro muito comum que as pessoas às vezes não conseguem seguir jejum. Então, por exemplo, se alguns dias você fica em casa pela manhã, escolhe os outros dias para começar o jejum. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade para fazer o jejum num sábado ou num domingo. Por quê? Porque estão em casa, acordam, sentem aquela necessidade de comer. Então, aproveitem o dia que você sai para trabalhar e você vai estar muito ocupado, que provavelmente você vai esquecer que está de jejum, esquecer que veio a fome e realmente o jejum vai ser bem mais fácil, tá? E o último erro, bem comum também, quem faz jejum intermitente, é não beber água, tá? Entendam que o jejum intermitente, ele é bem característico de baixar a tua insulina. Quando você baixa a insulina, você diminui o acúmulo de água no teu corpo. Então você acaba eliminando mais sódio e água. Se você elimina mais sódio e água, a tendência é que você precise beber mais para recuperar esta água. E as pessoas não bebem. E o que acontece? Que muitas vezes você acha que está com fome e é sede, que é aquela história de confundir fome com sede, tá? Então, o centro da fome e da sede está lá no hipotálamo, um ao lado do outro, e às vezes você tem sede ou fome, e é ou uma coisa ou outra. Então, precisa saber diferenciar, e para isso você precisa beber bastante água, tá? Bebendo bastante água você ajuda tanto no seu trânsito intestinal, quanto você ajuda nessa diferenciação. E além disso, quando você bebe água, querendo uma sensação de estar ingerindo água, seja uma água, ou um café, ou um chá, que são permitidos no jejum intermitente, você tem uma sensação de que algo entrou no estômago. E aí aquela sensação de vazio também melhora, tá? Então, aproveitem esses 6 erros mais comuns do jejum intermitente. Se você está cometendo algum desses, já trata de corrigir, tá? E se você tiver um amigo, um parente que esteja fazendo jejum intermitente, envia esse vídeo para eles que eles não cometam esses erros, para que consigam fazer de forma excelente esse jejum intermitente, tá? Então, curtam esse vídeo, se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os vídeos e até o próximo. Pronto. Pode começar? Sim. Tá tendo, ficou muito feio, né? Tá.